Cristine de Pizan nasceu em Veneza, na Itália, em 1364. De origem nobre, mudou-se para Paris, França, aos 4 anos de idade, período no qual seu pai tornou-se astrólogo do rei francês Carlos V. No ano de 1380, casou-se com Etienne de Castel, secretário do rei, com quem teve 3 filhos. 9 anos mais tarde, sua vida foi impactada pela morte de seu pai e posteriormente do seu marido. A partir de tais eventos, Christine foi obrigada a garantir o sustento de sua família. Para isso, passou a escrever. Em seus textos, Christine enfatizou que a dedicação à escrita surgiu de sua condição de viúva com necessidades econômicas, pois, na época, era incomum que mulheres de sua classe social, a nobreza, se dedicassem a outras atividades que não as domésticas. Além de escrever, editar e publicar, Pizan se envolveu diretamente na confecção de seus livros. Orientava copistas e artistas para ilustrar seus manuscritos, agia como própria copista e presenteava compilações dedicadas a potenciais mecenas, buscando com isso segurança financeira e renome. De fato, tornou-se conhecida na sociedade francesa da época por seu trabalho como poetisa, escritora e filósofa. Pizan pode ser considerada a primeira mulher escritora e profissional no Ocidente. Pizan viveu um momento político turbulento, marcada por disputas de lideranças monárquicas e do papado. Isso refletiu na quantidade de tratados de natureza política escritos por ela, como uma reação diante desse contexto de grande instabilidade. Christine se retirou da corte parisiense em 1418, em decorrência da Guerra Civil, e abrigou-se em um convento em Poissy, onde abandonou a atividade literária, senão pela confecção de um poema dedicado a Jeanne d'Arc, em 1429. Acredita-se, porém, que Pizan morreu antes da condenação de Joana d'Arc, no ano de 1431. Christine produziu, ao longo de sua vida, mais de 40 obras, em uma gama variada de gêneros literários, entre os quais o Livro das 100 Baladas e Romance da Rosa. Christine ficou conhecida por sua defesa das mulheres contra a difamação do sexo feminino nos meios literários e filosóficos. Dentre os textos mais importantes para analisarmos seus argumentos contra a inferioridade da mulher, temos o Romance da Rosa e a Cidade das Damas. A Cidade das Damas, sua obra mais famosa, foi publicada no ano de 1405. Nessa obra, Pizan compila mais de 150 relatos biográficos de mulheres ilustres, seja pelas contribuições científicas, pelo destaque nas artes, pelas atuações como governantes e estrategistas militares, ou por terem levado uma vida devota e exemplar, segundo a fé cristã. Esses relatos são instrumentalizados com o objetivo de servirem como exemplo, promoverem a boa conduta moral e também fornecerem evidências para provar que a natureza feminina é compatível com o uso da razão. Ou seja, as mulheres podem e devem, assim como os homens, aspirar ao cultivo das virtudes em diferentes aspectos de suas vidas. Ela se utiliza de uma série de argumentos que refutam a tese da imperfectibilidade da forma feminina, se apropriando das tradições filosóficas medievais como bases teóricas de sua defesa. Nas páginas iniciais do livro A Cidade das Damas, Christine questiona os motivos pelos quais tantos homens, ao longo da história, terem condenado em seus escritos as condutas das mulheres, tidas como más e inclinadas ao vício. Na sequência, a escritora dirige-se a Deus e questiona o porquê dela habitar um corpo feminino. Para responder a esse e outros questionamentos, a filósofa utiliza uma metáfora, a criação da Cidade das Damas, um espaço, espécie de fortaleza, habitada apenas por mulheres virtuosas. Para construir esse espaço, a filósofa contaria com o apoio de 3 damas, a razão, a retidão e a justiça, com as quais vai estabelecer diálogos ao longo da obra. Na página 72, por exemplo, Christine apresenta o seguinte questionamento às 3 damas. Com minha mente fraca, não aprendi e não conheço a arte e as medidas, e ignoro o estudo teórico e a prática de construir. Como encontrar nesse corpo frágil de mulher a força empreendedora de tal obra? As 3 damas respondem que seria o campo do conhecimento, especialmente das letras, e a partir da própria natureza simples, comportada e honesta da filósofa. Em outro trecho da obra, Christine aponta que os homens escrevem a respeito da fraqueza das mulheres, mas que são incapazes de corrigir as baixas inclinações de sua própria conduta. Acusam as mulheres de gulosas, mas são vistos com frequência nas tavernas, exagerando no consumo de comidas e bebidas. Alegam que as mulheres servem apenas para 3 atividades principais:
chorar, falar e tear. Esquecem, contudo, que as lágrimas seriam a expressão dos sentimentos femininos, a fala, a capacidade das mulheres de se comunicarem com as outras pessoas, e o tear, uma honra, como o exercício de qualquer ofício digno. E que o corpo feminino, tido como delicado e privado de força, seria também mais virtuoso e menos propenso à violência do que o corpo masculino. Além disso, enfatiza que a excelência ou inferioridade das pessoas não reside nos seus corpos, mas na perfeição de seus costumes e virtudes. Na argumentação de base religiosa, Cristina afirma que o próprio homem, Adão, de acordo com as Escrituras, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E mais tarde o Senhor criou a mulher da costela do homem, para que a mesma não estivesse num posicionamento de submissão ou superioridade a ele, mas a seu lado, para que fossem companheiros de vida. Na sequência, Cristina escreveu o chamado livro primeiro, no qual estabeleceu um diálogo com a primeira dama, a razão, e questionou Deus se Deus transmitiu às mulheres a inteligência para alcançar as altas ciências. Obtendo a razão a seguinte resposta: vou repetir e não duvides do contrário, pois, se fosse um hábito mandar as meninas à escola ensinar-lhes as ciências, como fazem com os meninos, elas aprenderiam e compreenderiam a sutileza de todas as artes e de todas as ciências tão perfeitamente quanto eles. Mais tarde, a filósofa argumenta que as mulheres possuem uma inteligência viva e aguçada, e não aprendem mais porque são obrigadas, na maioria dos casos, a se ocupar com atividades domésticas, sendo privadas ao longo de suas vidas de experiências mais ricas e variadas. Assim, são capazes de descobrirem mesmo a ciência até então desconhecidas. Já no livro segundo, Cristina estabelece o diálogo com a retidão. Nesse trecho da obra, questiona a felicidade com a qual os homens recebem a notícia que serão pais de meninos, expressa um sentimento contrário, no caso tristeza, ao se tornarem pais de meninas. A filósofa indaga se esse sentimento seria em razão do gasto com o dote, e afirma que as extravagâncias dos filhos homens, na maioria das situações, trazem mais gastos às famílias do que os dotes das filhas mulheres. Além disso, os pais recebem recompensas de suas filhas, pois são elas que cuidam dos pais com toda a delicadeza e humildade quando esses envelhecem. Posteriormente, a referência segue para a questão do casamento, que os homens alegam serem um fardo devido à cólera e à amargura das mulheres. Essa situação, para a filósofa, seria o resultado da forma como as mulheres são maltratadas por seus maridos, pois, se a relação é baseada no amor, na honestidade e no companheirismo, a mesma será harmoniosa e boa para ambos. No livro terceiro, Cristina estabelece o diálogo com a dama Justiça, que será a última a adentrar na cidade das damas. Assim, depois que a retidão finalizar a construção dos edifícios, das torres de defesa e dos palácios, o espaço será habitado por mulheres de grande mérito e caberá à justiça conduzir a rainha que irá governá-las. Nesse trecho, a filósofa exalta a figura de Maria, mãe de Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo e Filho de Deus, responsável por abençoar e proteger a cidade das damas, dos ataques dos inimigos e do mundo. No artigo A Atualidade da Obra, As Cidades das Damas, Identidade e Estratégias Políticas, Camila Kuhlmann expõe os motivos pelos quais a obra de Christine de Pizan pode ser utilizada para se debater as questões femininas nos dias de hoje. Para a filósofa, o uso do termo damas expressa a intenção de qualificar as mulheres de forma valorativa, destacando suas capacidades intelectuais e, ao mesmo tempo, combater todos os homens que argumentam serem elas inferiores, fracas e sem virtude. De forma semelhante, a ênfase na importância da castidade não estaria vinculada à vida sexual das mulheres, mas à construção de sua autonomia como seres capazes de dominarem os seus vícios e fraquezas. Assim, as mulheres teriam força para resistirem à sedução dos homens, pois não desejam, como afirma parte deles, serem violentadas e possuídas. Ao contrário, as mulheres desejam construir espaços próprios no qual possam ser livres da violência e da opressão masculinas. As cidades das damas seria uma analogia com a qual a filósofa chamou a atenção para a importância das mulheres reunirem-se em espaços coletivos em defesa de seus direitos. Essa atividade teria que ser exercida no espaço político, no qual ocorrem as disputas de poder. Sendo assim, a obra seria um chamado para o engajamento das mulheres na luta para melhorar suas condições de vida. O ponto de vista da filósofa alinha-se à autora do vídeo Cristiane e Carla, as autoras do vídeo Cristiane e Carla, para a qual a obra de Christine de Pizan merece ser lida.
porque os temas questionados pela filósofa estavam presentes no medievo como estão nos dias atuais. Ainda hoje, as mulheres são uma minoria nos espaços políticos, institucionais e fora deles. Além disso, grande parte das mulheres não adere aos espaços coletivos de luta por ignorarem a importância das formações coletivas para as mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais que pretendemos promover no mundo em que vivemos.